Olá pessoal, boa tarde. Aqueles que veem esse canal pela primeira vez, este é o canal Antônio Vieira e eu sou o professor Vieira. E o propósito deste canal é pedagógico, é dar assistência aos alunos de engenharia cartográfica, engenharia civil, engenharia de agrimensura, a topógrafos, hidrógrafos, agrimensores e todos os profissionais assim, de geomática em geral. Nós estamos tratando aqui, né, nessas aulas que vimos dando, dissecando, né, podemos falar assim, a NBR 14166 de 1998, no que diz respeito à transformação de coordenadas geodésicas para o plano topográfico local. Esse plano topográfico local é uma forma da Terra considerada plana. A curvatura da Terra é desprezada. Então, essa questão da Terra plana, nós estamos provando nessas aulas que isso é uma questão de engenharia cartográfica e de agrimensura e serve para que os terraplanistas e engenheiros e pessoas que tem muita dificuldade de entender como é que a Terra pode ser considerada plana, para aumentar assim a sua cultura geral e não se deixar levar por fanáticos que ficam negando tudo. Esse, então, é um subproduto dessas aulas que nós estamos dando nesse canal. Nessa transformação de coordenadas φ-lambda, que são a latitude e longitude geodésicas, em coordenadas x e y, são planos retangulares, né? Coordenadas do plano topográfico, nós estamos analisando uma contribuição dada por esse matemático francês Legendre para que se resolvesse essa questão de transportar as coordenadas geodésicas de um ponto A para um ponto B. Na parte 3 da nossa aula anterior, nós chegamos a essa expressão da segunda derivada, é o coeficiente dessa série de Fourier, dessa série de Legendre, que nós estamos usando aqui, esse desenvolvimento de Legendre, baseado na série de Maclaurin, em que Legendre usou esse polinômio para substituir uma função desconhecida de maneira que pudesse obter as coordenadas geodésicas de um ponto B, que eu chamei de filinha, a partir das coordenadas geodésicas de um ponto A, cuja latitude é conhecida, φ. Conhece também a distância entre o ponto A e o ponto B, que aqui está representada por sigma, em forma de arco, e o azimuth daquela distância entre A e B, que nós estamos representando aqui por essa letra alfa. Então, na aula passada, na parte 3, nós determinamos essa expressão da segunda derivada, dada aí como menos tangente de φ vezes seno quadrado desse azimuth. E na aula anterior, na parte 2, nós já tínhamos determinado o segundo termo dessa série de Legendre, que está representado aqui como esse cosseno de alfa na expressão de Legendre. Substituindo-se, então, essa segunda derivada no polinômio de Legendre, nós ficamos, então, com essa expressão φ' igual a φ mais o sigma vezes o cosseno de alfa, menos, que a tangente é negativa ali, essa segunda derivada, sigma ao quadrado sobre 2, que é o fatorial de 2, vezes a tangente vezes o seno ao quadrado de alfa. Então fica, para se determinar esse quarto termo do polinômio de Legendre, um polinômio na variável sigma, que será objeto, então, desta parte 4. Vamos a ela. Então, para
Para determinar a expressão da terceira derivada, vamos retomar a expressão que originou a segunda derivada. E nós, recordando aqui, partimos sempre para determinar uma dessas derivadas sucessivas, né, desse triângulo esférico, em que os arcos conhecidos são a colatitude do ponto A, que é esse 90 menos φ, e a distância geodésica, esse arco sigma entre A e B, e o azimute desse arco sigma, que eu chamei de alfa. Não conhecemos aqui a colatitude do ponto B, que eu chamei aqui de 90 menos φ', e não conhecemos também a longitude lambda' desse ponto B, que o ângulo desconhecido entre esses dois arcos no triângulo esférico está representando por delta lambda. Então, aplicando aqui nesse triângulo esférico o teorema fundamental da trigonometria esférica, né, a fórmula de Gauss, como várias vezes já vimos, né, é a lei dos cossenos para a trigonometria esférica, diz o seguinte, recordando que o cosseno de um arco de um triângulo esférico é igual, assim para memorizar, é cos, seno, seno. Então, o cosseno desse arco desconhecido é igual ao produto dos cossenos desse arco conhecido, cosseno de 90 menos φ, pelo cosseno do outro arco conhecido, mais o produto dos senos desses arcos. Seno de 90 menos o φ, vezes o cosseno de sigma zero. Está representado aqui, multiplicando então pelo cosseno do ângulo oposto ao lado conhecido, né? Escapou novamente aqui na revisão esse φ0 que eu simplifiquei e era para chamar de φ, mas esqueci aqui de fazer a revisão. Então vamos lá. Aplicando então aqui, recordando as linhas complementares desse cosseno, né? Nós temos então o complemento de 90 menos φ' é o seno de φ'. Complemento de 90 menos φ é o seno de φ. Aqui é o cosseno de sigma. Complemento de 90 menos φ vai ser o cosseno de φ. Seno de sigma, cosseno de alfa. Então essa é a função que vai ser usada para obter essas derivadas no ponto A, que é um ponto de coordenadas conhecidas, né? Então, nós vamos aplicar o limite, né? O limite de quando o sigma tende para zero, a latitude φ' tende para a latitude φ. Então, vocês podem ver na parte 3 que nós chegamos a essa expressão aqui. Derivamos esse seno de φ', derivamos φ' em relação a sigma. Então vimos lá que é uma função composta. O φ' é função de sigma. Então é seno de u, u'. Então a derivada do seno é o cosseno de φ', e a derivada de φ' em relação a sigma é o D2 φ', né? Está direitinho aqui. Chegamos a essa expressão, que é igual ao seno de φ, né? Dividido por seno de φ', nós podemos chegar a essa expressão. Chegamos a essa expressão aqui, foi o que vimos lá na parte 3. Então, prosseguindo, nós vamos explicitar, né, rearrumar essa expressão, ficando com esse quadrado aqui da primeira derivada aqui, menos e essa parcela colocada aqui, só para facilitar aqui a derivação. Para fazer essa derivação, vamos recordar lá de cálculo 1, né, o seguinte. Nós temos aqui uma potência, né? Vamos recordar a derivada de uma potência, a potência de uma função. Então, se y é igual a u elevado a n, estou usando aqui
a notação de Newton para derivada, né? Y' é igual a potência vezes a função, a base, né? Elevada a n-1. Tira-se uma unidade aqui na potência, multiplicando por U'. E aqui também temos um produto de funções. Então vamos recordar aqui a derivada do produto de funções. Y é igual a U vezes V. Então a derivada de Y vai ser a derivada de U, que é U', vezes V, mais o contrário, mais U vezes a derivada de U'. E vamos colocar aqui também, né, que no caso U, aqui nós vamos ver que esse U é cotangente de φ, e U sendo cotangente de φ, a derivada da cotangente é menos cossecante de U. Temos isso aqui, né? Então eu aproveito novamente para lembrar que essa linha aqui no φ, assim como aqui no φ', não se trata da notação de derivada na notação de Newton. Esse φ', como eu representei, é a latitude do ponto B, a latitude do ponto B desconhecida. Não confundam com a notação de Newton para derivada. Não estamos derivando aqui o φ', tá? Só para lembrar. Então temos aqui aquelas funções que eu recordei ali. Entre parênteses aqui nós temos esse U, vai ser a função do U elevado ao N. O N aqui é 2, no caso aqui é 2. E aqui o U aqui vai ser esse cotangente de φ', e o V vai ser essa segunda derivada de φ' em relação ao sigma. Então vamos fazer essa derivada, né? Derivando em relação ao sigma. Então, derivando aqui, derivada de uma potência, então vai ser n vezes, quer dizer, 2 vezes a base, que é U, 2 vezes o U é dφ' sobre dσ, tirando 1, 2 menos 1 é 1, ficou assim, é a derivada da base. A derivada da base, o U', vai ser então a segunda derivada. A derivada da primeira derivada é a segunda derivada, d2' dσ2. E aqui, então, vamos fazer essa segunda derivada, né? U vezes U' vezes V, né? U', aqui no caso, o U é cotangente de φ', e a derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado, como eu recordei aqui. Esse sinal menos aqui vai tornar esse sinal menos em mais. Então, o U' está aqui multiplicado por V, mais o U, mas o U é menos cotangente de φ', está ele aqui, menos cotangente de φ', vezes o V', esse aqui é o V. O V é a segunda derivada. Então, derivando a segunda derivada, nós temos a derivada terceira, a terceira derivada, d2' sobre dσ 3, né? E aqui seria dσ, que é igual a 1, não precisa colocar. Então temos aqui, espero que não tenha ficado confuso, e espero que vocês tenham feito essa recordação. É só uma questão de simbologia, tá, pessoal? Ficou claro? Então vamos adiante. Vamos passar esse termo menos cotangente de φ' para o outro membro da equação. Então ele vai passar lá como positivo, né? Está ele aqui. Então ele passou como positivo só para arrumar a equação aqui, tudo direitinho. Então nós estamos vendo aqui nessa equação, nesse segundo membro, que nós temos termos comuns aqui nessa soma aqui. Nós temos essa segunda derivada aqui de φ', e temos aqui também a segunda derivada. Tá? Podemos colocar em evidência. Colocando em evidência, botando também esse 2 aqui, já também junto com a evidência. Colocando em evidência, nós ficamos assim. Então ficamos, esse primeiro membro se repete, estamos trabalhando só no segundo membro, então fica aqui dφ' sobre dσ, está ele aqui,
aqui foi o termo colocado em evidência, e lá no parêntese ficou a cossecante ao quadrado de φ', aqui em vez de ficar mais 1, eu coloquei esse 2 aqui, ficou o mais 2, direitinho aqui. Vamos lembrar mais uma coisinha aqui, é que agora vamos aplicar o limite, né? Quando sigma tende para 0, o φ' tende para φ. Quer dizer, a latitude do ponto desconhecido B tende para a latitude do ponto conhecido A, que é φ. E quando fizemos esse limite, né, então sabemos então que no limite, a derivada no ponto 0, que é o ponto limite, né, a primeira derivada já vimos isso lá na parte 2, é o cosseno do azimuth, e já vimos também na parte 3 que a segunda derivada lá no ponto 0, no limite, é a tangente de φ vezes seno ao quadrado de alfa. Então, já podemos colocar esses valores aqui, nessa expressão, para obtermos a terceira derivada ali no ponto origem. Está tudo aqui já referido já ao ponto 0, a origem ali no ponto A. Tudo aqui direitinho, né? Então, nós estamos vendo aqui que já temos aqui a terceira derivada. Então, já estamos pertinho de chegar lá na expressão da NBR 14166. Para obter a terceira derivada, né? Então é só trabalhar essa cotangente, tirar essa cotangente daqui. Essa cotangente, nós sabemos da trigonometria, que é o inverso da tangente. Eu não coloquei, mas então aqui é 1 sobre tangente de φ. Então essa tangente de φ aqui, que está no denominador, pode multiplicar aqui todo esse produto. Então, a tangente de φ, que estaria aqui multiplicando esse produto, ela vai tornar essa tangente aqui tangente ao quadrado. Está ela aqui, tangente ao quadrado. Foi a única modificação que teve. E nós tiramos essa cotangente aqui do primeiro membro. Então, estamos aqui com a expressão da terceira derivada lá para colocar no polinômio de Legendre. Mas vamos ainda fazer algumas transformações trigonométricas. Vamos multiplicar, né, essa tangente de φ lá por esse parêntese. Vamos multiplicá-la por 2 e vamos multiplicar a tangente ao quadrado de φ por cosseno ao quadrado de φ. Agora é só uma questão de fazer ajeitar a fórmula para ela ficar parecida, ficar igual àquela da NBR 14166. O que vamos fazer agora são transformações trigonométricas, é aquela trigonomia lá do começo do segundo grau, e tem alguns livros de trigonometria da 9ª série que trazem essas expressões da trigonometria. Então, estamos ali, estamos na matemática fundamental, aquela matemática básica que na aula passada eu falei a vocês, que é muito importante fazer uma revisão boa dela, porque às vezes o engenheiro ou o aluno fazendo lá o básico, ele acerta até na derivada, ele conhece aquelas regras de derivação e acaba errando nessas transformaçõezinhas trigonométricas, nessa matemática básica. Então, eu faço uma revisão disso, que só terão a lucrar. Então, colocando essa tangente ao quadrado aqui, aplicando a propriedade distributiva, né? Então, temos ela aqui 2 vezes tangente ao quadrado, mais tangente ao quadrado, vezes essa cossecante ao quadrado. Vamos trabalhar mais um pouquinho, né? Porque nós sabemos... como é que podemos simplificar isso? É a trigonometria. Como é que vamos fazer? Reparem só. Essa tangente ao quadrado, nós podemos colocar ela nessa forma. Seno ao quadrado de φ sobre o cosseno ao quadrado de φ. É a tangente ao quadrado. E essa cossecante ao quadrado, ela pode ser colocada aqui. É a inversa, né, do seno ao quadrado. Seno ao quadrado, cossecante ao quadrado, são inversas, funções inversas. Com isso, nós podemos simplificar esse seno ao quadrado com esse seno ao quadrado aqui. Ficamos, então, em que essa expressão aqui, 1 sobre cosseno ao quadrado,
é o que sobrou, é a secante ao quadrado. Secante ao quadrado, é ela aqui. Então já temos essa terceira derivada aqui, já mais próxima daquela expressão da NBR. Então ela aqui, então aqui primeiro essa parte ficou igual, e isso que estava dentro do parênteses ficou 2 tangente ao quadrado de φ, mais isso tudo aqui, esse produto ficou transformado em secante ao quadrado, uma coisinha lá da trigonometria básica. Prosseguindo, né? Então temos então essa parte aqui, mas podemos ainda nos valer da trigonometria básica para fazer mais simplificações. Reparem essa secante ao quadrado. Nós sabemos que a secante ao quadrado de x é 1 mais tangente ao quadrado de x. E a secante ao quadrado de φ é 1 mais tangente ao quadrado de φ. Então vai ficar aqui só tangente ao quadrado de φ, que vamos poder somar com essa tangente ao quadrado aqui. É isso aqui. Está lembrando ali, secante ao quadrado de φ é 1 mais tangente ao quadrado de φ. Então, colocando aqui, essa tangente ao quadrado pode somar com essas duas, vai ficar 3 tangente ao quadrado. 2 mais uma tangente fica, finalmente, menos o cosseno de alfa, seno ao quadrado de alfa, 1 mais 3 tangente ao quadrado de alfa. Então, isso aqui é já bem próximo, já estamos chegando pertinho lá da NBR. Resumindo, a série de Legendre, como sabemos, é esse polinômio de uma função desconhecida de filinha, polinômio em sigma. Potências crescentes de sigma. É a série de Taylor, que ele pegou aqui e aplicou ali na geodésia. No final da parte 3, nós chegamos que o filinha é essa expressão aqui. O φ mais sigma cosseno de alfa menos sigma 2 sobre 2 tangente de φ seno ao quadrado de alfa. Ficou para determinar essa terceira derivada daqui, esse coeficiente do polinômio. Os coeficientes desse polinômio são as derivadas sucessivas, né? E nesta parte 4, então, nós chegamos resolvemos essa terceira derivada e está ela aqui, que chegamos nela direitinho. Essa série continua. Vamos depois ver essa questão do erro de truncamento. Então já chegamos ao filinha. Filinha, a latitude do ponto desconhecido, está ele aqui por esse carroção aqui, ó. Uma expressão, às vezes dá até medo quando se olha ela pela primeira vez, parece mentira que nós chegaríamos a essa expressão que existe nos livros de geodésia, existe aí nessas normas, mas vocês estão vendo que é uma questão simples. Do lado básico, tudo isso é o básico. E o básico da engenharia, do cálculo 1, e a matemática básica lá do 2º grau. E do 1º grau também. Agora, então, terminamos o trabalho? Já estamos aqui com a latitude de ponto B? O que vocês acham? Tem? Não. Resta saber, né, eu pergunto a vocês, em que superfície esse filinha está? Esse filinha aqui está em que superfície? Aquela fórmula da NBR, aquela fórmula corresponde a coordenadas geodésicas. A forma da Terra considerada lá é o elipsoide. E essa expressão que nós usamos para determinar o filinha, que usamos aquele triângulo esférico, nós estamos naquela esfera de Poisson. Então nós resolvemos o nosso problema numa esfera que aquele sigma é uma esfera de raio N. É uma esfera de raio N, aquele arco sigma é a distância elipsóidica dividido pelo raio de curvatura do elipsoide no ponto conhecido de latitude φ. Então nós resolvemos o nosso problema na esfera de raio N. Então nós não podemos ainda comparar essa expressão com aquelas fórmulas
da NBR 14166. O que é que temos que fazer ainda? Essa é a expressão. Colocamos aqui, olha, o sigma em função de S sobre N. Esse carroção aqui, se vocês olharem lá na fórmula da NBR 14166, está parecida, mas ainda não é igual, não é a mesma. Não é a mesma porque essa latitude filhinha, ela ela está numa esfera de raio N, tá? E eu então coloquei aqui, ó, esse φ para o primeiro membro para fazer essa diferença. Então essa diferença entre a latitude desse ponto na esfera e essa latitude também na esfera do ponto lá do ponto A nos dá um delta filhinha. Essa diferença de longitude, de latitude que nós acabamos de determinar é uma diferença de latitude na esfera de Poisson, na esfera de raio N. E o que temos então que determinar? Temos que transformar essa diferença de latitude na esfera para uma diferença de latitude no elipsoide. Isso vai ser feito na parte 5. Nós vamos então levar essa diferença de latitude da esfera para o elipsoide. Então vocês estão vendo, senhores? A nossa capa mostra isso. As coordenadas entram naquela caixa preta, naquela máquina, cai numa engrenagem que é a forma esférica da Terra. Essa engrenagem que nós acabamos de ver aqui, de trabalhar, agora nós vamos passar para outra engrenagem, uma engrenagem correspondente à Terra elipsóidica. Nessa outra engrenagem daquela nossa máquina da capa, essa diferença de latitude vai se transformar em diferença de latitude no elipsoide, e depois nós vamos para uma outra engrenagem, aquela engrenagem pequenininha. E aquela engrenagem pequena, então, vai transformar as coordenadas geodésicas do elipsoide em coordenadas planas. A Terra vai ficar sendo considerada plana. Então vejam aí, meus amigos, que a forma da Terra pode ser esférica, pode ser elipsóidica, pode ser plana. E isso tudo é problema de matemática, é problema de topografia, é problema de geodésia, é problema de engenharia cartográfica. Isso não é problema aí desses fanáticos que ficam falando de terra plana, que a gente fica até revoltado com tanta ignorância. Se eles usassem aquele esforço deles para estudar topografia, para estudar geodésia, para trabalhar em topografia, para trabalhar em geodésia, eles iam ver aquelas provas de que a Terra é curva, é esférica nisso. Nós estamos considerando a Terra como uma esfera, como um elipsoide, uma superfície fechada, e isso tudo bate, combina com a realidade. Nós fazemos mapas, nós fazemos obras, nós locamos tudo na Terra com base nessa teoria da Terra esférica, da Terra elipsóidica, e consideramos também a Terra plana, quando a simplificação é possível. Então eles podiam estudar isso. Eu fico às vezes com pena de engenheiros civis. Tem até, eu acho que já um inscrito aqui, um inscrito do meu canal que me fez uma consulta uma vez lá, que um software que ele estava usando lá para determinar uma prova de esfericidade da Terra lá, diz que o software estava errado, era um engenheiro civil, já nem me lembro o nome dele, mas ele já deve ter até desistido de ser inscrito. Eu lamento muito, eu gostaria muito que ele retomasse os estudos e estudasse em geodésia, topografia. Ele não deve ter tido oportunidade de trabalhar em topografia, ele não estudou geodésia, ele só fez 2 períodos de topografia, como a maioria dos engenheiros civis fazem, mas seria muito útil para ele fazer isso, para não ficar com essa ideia errada, como ele está, achando que religião, que a Bíblia é um livro de ciência. Bom, senhores, chegamos ao fim da nossa aula.
Espero que tenham gostado. Se ainda não se inscreveram, se inscrevam. Coloquem seus comentários, sugestões, alguma curiosidade, alguma dúvida que vocês tenham. Coloquem aqui nos comentários para que eu possa esclarecer e melhorar ainda mais as minhas aulas. Transmitam, né, essas aulas para os amigos de vocês, compartilhem com outros estudantes, com outros engenheiros, através de suas mídias sociais. E vamos então até a próxima aula. Até a vista, pessoal!